É sempre um prazer estar aqui na casa, curtindo essa energia de paz e amor, e principalmente de consciência, que cada vez que eu venho, parece que às vezes eu sempre venho com canivete na mão, na língua, para cutucar as consciências, chamar as pessoas a pensar, porque nós estamos numa doutrina que é de razão, bom senso, e Kardec era exatamente isso. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já me chamaram várias vezes de pastor, e hoje o que eu vou fazer aqui vai ser que vocês, quando ligam a televisão, normalmente fica vendo um pastor falando, né? Ele cata a Bíblia e começa a ler versículos, capítulos, versículos de Mateus, João, Lucas, e ali ele começa a discutir. Então, hoje nós vamos fazer um culto dentro do Espiritismo. Aí vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Qual é o objetivo disso? Por que nós vamos fazer um culto dentro do Espiritismo hoje? Já comecei a cutucar, né? Mas o objetivo é esse mesmo. Porque não é meu objetivo, é da espiritualidade maior que já está nos indicando a isso, nos chamando a isso, para que a gente volte a ser os seguidores do caminho, dos primeiros apóstolos lá atrás, para que a gente não percamos a nossa identidade dos primeiros apóstolos, da simplicidade, de se reunir e ler a Bíblia e o pergaminho, e ali discutir aquilo que o Cristo havia falado, da forma mais simples possível. Então hoje nós teremos um culto aqui. Como eu já disse, está aí a mulher da Samaria, João capítulo 4. Vou ler algumas coisas. Dentro de um culto normal, todo mundo estaria com a sua Bíblia, né? Ou com o Novo Testamento. Então, vamos lá. E no João 4, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Essa hora sexta, fica assim, em torno de meio-dia. Para eles, o dia tinha 24 horas, começava às 18 e ia até às 6 horas da manhã, era de 12 horas noite e 12 horas dias, das 6 às 18. Então, da sexta hora devia ser meio-dia. Imagina o sol a pique naquelas terras. Depois eles estavam indo andando e para ali. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. No 4:9, disse-lhe: pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ela até, não vou entrar muito, senão a gente vai delongar muito. O homem nem podia nem falar com a mulher. Imagina uma samaritana ainda. Então já vê como Jesus já respeitava a mulher, já estava atualizado já, né? Naqueles tempos. Não tinha nem Maria da Penha. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No 13, Jesus responde, eu cortei, tá, gente, para ir direto no objetivo. Jesus respondeu e disse-lhe: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Aqui ele falava da água da Sanepar, ou água mineral, que não tinha Sanepar naquele tempo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e ajorrando para a vida eterna. Aí eu anotei esse vermelho, acho que ela também entendeu. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Acho que ela não entendeu qual água que ele estava falando. Ela continuou pensando na água aquela que era para matar sede. Sabe, aquela sede que a gente, depois de uma boa caminhada com o solzão hoje que estava, você pega o primeiro copo assim, parece que ele evapora. Era dessa água, mas Jesus falava de uma outra água. E vamos continuar. Deixa eu só olhando para o relógio. E vai o pastor falando, gente, consulta aí. Aqui em João 6, porque raramente a gente vê isso dentro da casa espírita. A gente não vê isso dentro de uma casa espírita. Pegar o Evangelho, o Novo Testamento e discutir dessa forma. Normalmente a gente se prende no Evangelho segundo o Espiritismo e a gente esquece de ir à fonte. Como diz Haroldo Dutra, o Espírita não lê o Novo Testamento, o Evangelho. Meu xará. E aqui está, aqui já vai falar do pão. Água, pão. No 25, João 6, 25. Aqui quando Jesus fez a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Como é que 5 pães e 3 peixes, ou 2 peixes, conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas? Imagina. Encontrando-o do outro lado do mar, que ele já tinha feito a multiplicação e foi embora. Aí eles foram atrás de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eu gosto de Jesus porque ele dá. Pega mesmo. Em resposta a eles, disse Jesus: Amém, amém, vos digo, buscai a mim, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Foi para uma festa, né? Se eu estou aqui, vamos voltar de novo, de repente ele vai dar mais comida para a gente. Vamos atrás do homem, né? De repente ele multiplica, já matou minha fome, vamos atrás do homem de novo, né? Aí vem novamente o mestre. O único título que Jesus aceitou foi de mestre. Quando chamava ele de bom, ele falava: bom é o Pai. O único título que ele aceitou. E a gente sabe por quê, porque realmente ele era o mestre. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Aqui é o cartório, né? Você leva um título lá no cartório, o cartorado certifica que aquilo está certo. E aqui é: se Jesus estava dando aquele pão, Deus o certificava para que ele o fizesse. Então nós falamos da água e começamos a falar do pão. Não trabalhar pelo pão que a gente corre atrás para sobreviver, mas trabalhar pelo pão do Espírito, trabalhar pelo Espírito, pela compreensão. E vai o pastor continuar. Aqui eu vou ter que dar uma resposta. Se eu ler tudo fica chato, então eu vou só ler algumas coisas e vou, tá? Primeiro que eu não gosto de texto muito longo, que ninguém fica chato. Há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betsata, ao qual tem 5 pórticos. E estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Ou seja, existe um pórtico de um local onde as pessoas diziam que ali, quando você entrasse naquela água, você seria curado. E ele estava ali há 38 anos esperando. Mas como ele era paralítico, né? Ele não conseguia chegar. Chegava um outro, pulava dentro
do poço, quando a água se movimentava, e ele não conseguia sarar da sua paralisia, né? Mas o que dizia para o rapaz que trabalhava comigo na empresa, que ele tem um problema no braço e não se locomoveu. Um dia que ele foi assaltado, eles, os 3 amigos dele, e aí quando o ladrão mandou ele correr, os amigos deles correram, e ele ficou, aí o ladrão mandou ele correr, e num demorado momento ele passou os 3, assim, tão rápido que ele passou correndo, que aquele braço, quando ele viu, os amigos dele ficaram para trás, né? O medo faz a gente correr, né? E Jesus: levanta-te, toma o teu catre e anda. Que Jesus disse, porque ele já estava curado. O homem logo ficou são, tomou o seu catre. O que é o catre? É uma cama onde ele ficava, um colchão velho, né? Um cobertor, e andava. E aquele dia era sábado. Ô Jesus, como arranjava um problema porque ele curava no sábado, né? Quanta dor de cabeça ele curava no sábado, né? Não podia fazer isso aos sábados, ele fazia. Por isso que várias vezes tentaram matá-lo, porque ele fazia isso, né? Os judeus, depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse: eis que tomaste são, não mais peques, para que não te suceda algo pior. Quer dizer, aqui nós estamos começando a falar. Ele curou o corpo. Mas olha aqui o espiritismo aqui, ó. Olha aqui o espiritismo aqui. Causa e efeito. Você está curado, mas se você continuar com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, com o mesmo proceder, com ódio, com raiva, com vingança, vivendo a vida miúda e pequena, não vai adiantar nada. Aqui está o espiritismo. Causa e efeito, razão, bom senso. E vamos ao pastor. A mulher adúltera, essa aqui todo mundo já sabe, né? Então, engraçado que fala da mulher adúltera, querem matar a mulher apedrejada, mas cadê o homem? Né? Cadê o homem? Cadê o homem? Se até hoje ainda fazem isso. Aqui estava Jesus, os escribas e fariseus, a mulher adulta, João 8, versículo 3. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e colocam de pé no meio. Dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. No 7, mas como? Continuava a interrogá-lo. Jesus continuava, eles chegaram e ele continuou riscando o chão. Dizem a Meia Rodrigues que ele escrevia: hipócritas. Escreviam sobre eles quando eles chegavam na areia, no chão, sobre aqueles que traziam a primeira: dentre vós, se estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Aí no 10, descurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vá, e a partir de agora não peques mais. Ação, causa e efeito. Espiritismo. Bom senso. A cura real. Aqui é uma historinha que eu vou resumir para os senhores. Lá vinha a nobre senhora e Miriam, residente paralítica. Essa história, quem quer conhecer Jesus nos detalhes, no romance, Amélia Rodrigues, que ela conta aquelas histórias da passagem do Cristo nos seus livros, complementa aquilo que fica no Evangelho, e ela traz o que aconteceu, o
que aconteceu por trás de tudo aquilo? O que é a Miriam? A Miriam é uma paralítica, e ela, no diálogo com a sua senhora, ela tinha uma paralisia, ela buscou Jesus, viu falar de Jesus e quis conhecer Jesus. A levaram na casa de Pedro, e Jesus, olha aqui, novamente o Espiritismo, fitou-me demoradamente, e depois redarguiu: andar não é mais importante na vida, como supões, dar-me-ei muito mais, vá em paz. Olha essa palavra, fitou demoradamente. Ali o Jesus puxou a ficha corrida dela, daquele espírito, para dizer para ela que não iria curá-la da paralisia. Então, na frente dele abriu uma tela mental, a tela mental correu ali, ele viu o histórico perispiritual daquela mulher. Ele era o Cristo. É tipo você vai numa loja para fazer um crédito, o cara olha assim tua vida inteira, assim, olha o crédito, olha isso, olha aquilo, outro, uma ficha, puxa uma outra ficha, dá crédito ou não dá crédito? Apesar que aqui, em princípio, acho que ele não deu crédito, mas pelo contrário, ele lhe ofereceu coisa muito maior. Vocês estão com calor, se quiser ligar o ar, vocês estão se abanando aí. Né? Estão com calor aí? Não? Tá bom. Tá frio. Tá frio? É o mal dos homens e das mulheres. As mulheres sempre com frio, os homens sempre com calor. Né? Eu ligo o ar em casa, a mulher puxa o cobertor e sempre está reclamando, mas já estamos nos acertando. Abaixa só naquele lado. Essa história, gente, eu quero deixar bem claro que aqui ela coloca que Jesus não a curou. Jesus não a curou da paralisia, porque tinha uma proposta para ela muito maior. Mas nunca levantaste da cama, a senhora questiona, arremeteu a irada patrícia romana. E como o respeitas, ou dizes que o amas? Como você diz que ama um homem que você segue, que não te curou, curou um monte de gente e você não curou? Como é que você pode amar um homem desse? Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. E à medida que foi passando o tempo, ela foi vendo que aqueles que ele havia curado haviam caído, outros haviam, deixa eu ver aqui, na paixão, males da infelicidade, danosa e difícil elucidação, entraram nas paixões, entraram na vida, continuaram cometendo os mesmos erros. E aí ela se questionava por que ele me curou. E depois foi passando os anos, ela foi observando aqueles que ele tinha curado. Transformei minha dor em sorriso para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição, resignada, ensinava em silêncio, conforto e esperança aos outros padecentes. Estava curada não do corpo, mas da alma, o que é muito mais importante. Olha o patrimônio espiritual. Se nós estamos no planeta Terra de forma transitória, nós estamos estagiando. Fique imaginando que você está aqui só 6 meses e tem que ir embora, ou um estágio que dura 2 anos, 2 aninhos tem que ir embora para o patrimônio espiritual, que é na espiritualidade. A vida carnal é ligeira, rápida, então nossos sofrimentos têm que ganhar o quê? Aproveitamento de consciência que somos seres espirituais em transição. Mas na hora que você está com a dor de barriga, quero ver você pensar nisso. Quando você está no hospital com câncer, será que pensamos nisso?
nós somos chamados a essa transformação, saber que esse corpo é transitório, essa roupa que eu uso hoje o dia inteiro, hoje eu vou tirar e vai voltar para ser lavada, amanhã não me pertence. Isso que nada me pertence, nem esse corpo me pertence. Eu não sou Haroldo, eu estou Haroldo. Amanhã eu já fui Maria, já fui José, já fui Rafael, já fui um monte de coisa. Então nós somos convidados a essa resignação e ver quais são os nossos papéis na vida. E vamos lá no Lucas. Novamente, eu nunca vi isso dentro da Casa Espírita, mostrar, abrir o Evangelho e estar discutindo. Né? O Novo Testamento. A cura do paralítico Natanael ben Elias, na casa de Simão Pedro. Se você olhar os 5:17 ao 26, ele conta isso, mas no livro Jesus, o Celeste Amigo, aí ele abre isso. E quando ele abre isso, ele diz que Natanael Elias estava no seu quarto, na sua cama, e tinha um monte de gente. Normalmente, como você vê, você vai num centro, numa casa espírita, onde trabalha com curas, né? Com tratamentos. É um monte de gente. É ficha, você tem que ficar, às vezes, um dia inteiro, 2 dias lá. No Bezerro, às vezes, no sábado, você entra no sábado de manhã, você sai sábado depois das 2h, 1h30, a gente chega mais cedo, sai 11 horas, 10 horas da noite. Natanael ben Elias chegou, já estava lotado de gente. Como é que eu vou chegar em Jesus? Como é que eu vou chegar no Cristo? Aí os amigos dele vão dar um jeito. Acho que ele era brasileiro, né? Deu um jeitinho. Pegaram ele, puxaram por cima do telhado, a cama com ele, e desceram onde estava Jesus. Em Lucas 5, 17 e 26, não fala que era Natanael, que Jesus chamou Natanael Elias. Mas no livro ele fala, quando Jesus olhou para ele e disse ao paralítico, Natanael ben Elias, perguntou se ele queria ser curado. Só a melodia da luz, tal. Na época de Jesus, a multidão buscava, desejando a grande maioria a cura pelos seus males físicos, mas poucos meditavam sobre a melodia de luz cantada pelo excelso Cristo. Os curiosos queriam verificar de Jesus era realmente capaz de limpar as lepras, de fazer os paralíticos andarem, os cegos verem, e as belezas do altar da natureza. Levanta-te, levaram-no até a residência de Simão Pedro, papapá. Jesus, ao vê-lo, pergunta, Natanael Elias, crês que eu posso te curar? Sim, creio. O mestre então afirma, teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma a cama e vai para a sua casa. Só ele ter falado, teus pecados estão perdoados, já arranjou confusão. Quem disse, quem é ele para perdoar o pecado dos outros? Jesus arranjava só treta, só treta. A multidão era insaciável. Aqui vem uma história. E aquela multidão ali, um monte de gente, na casa de Pedro. Pedro pega Jesus e se afasta, e ele olhando ao lago. E quando Pedro vê Rabi está chorando de felicidade, suponho, considerando os eventos felizes desse dia. Não é verdade? Choro, Simão, choro sim, de tristeza compadecido. Aqui já entra o que aconteceu. Novamente está aqui. Espiritismo, clara evidência. Jesus, de sua visão à distância, via Natanael, ben Elias, com os amigos embriagados e mulheres felizes. Tinha acabado de ser curado, o cara estava ali paralítico, se arrastando, rapaz. Presta atenção no serviço. Gente, você é paralítico, anos, não entendeu a proposta, você saiu dali todo distorcido. O que ele foi fazer? Ele foi lá se embriagar, fazer festa. Na verdade, a alma dele já estava querendo isso, porque se ele pudesse, ele faria aquilo mesmo.
com mulheres, bem como sabia que os outros que foram curados naquele dia também estavam comemorando a sua maneira, levianos, contraindo novos débitos morais. Quantas vezes nessa vida, na nossa caminhada, quantas vezes oportunidades nós recebemos da espiritualidade, quantos toques nós recebemos e a gente não guarda a informação para mudar de rumo, de história, de conteúdo. Somos chamados, saia dessa. Quem não tem cabeça, o corpo padece, né? Já falavam os antigos. E a gente continua tendo cabeça de prego, esquecemos, mas já somos melhores. Quem imaginava as 700 reencarnações por aí, o que nós éramos? A gente já está melhor, mas a gente ainda não entendeu essa proposta. A meta do Cristo era para despertar a ética moral do indivíduo. Jesus não viera apenas para remendar corpos. Sua missão era de curar a alma, até porque os males físicos decorrem em grande maioria das nossas enfermidades morais. Jesus queria curar essa enfermidade moral. Quantos não adoecem porque são egoístas, orgulhosos, sexualistas, pessimistas, rancorosos, vingativos? Se a gente desencarnar e tiver ainda cheia de raiva, ódio no coração, rancor, já falava Jesus, se concilie enquanto estiver a caminho. Essa já era a proposta dele. Às vezes o corpo físico poderá estar enfermo, debilitado, mas a mente ou o espírito estará em paz, sem revolta ou queixas. Está contagiado pela magnitude do amor. Eu vi um dia, foi na televisão, uma moça com um filho, ela casada, o menino já devia ter os seus 14, 15 anos, e ela já falecendo por causa do câncer, mas numa passividade, feliz e falando para o marido aceitar aquele momento que ela já tinha ido, que era a história dela. E o marido não aceitou, chorava. E ela dava entrevista com uma paz. E o repórter disse, você não está preparado? Você sabe que eu vou eu cumpri a minha meta. Eu sei que o meu marido está difícil para ele aceitar. Gente, que sorriso, que paz que ela transmitia. E o marido chorava. Jesus e Zaqueu, pura consciencial. Aqui eu vou fazer uma brincadeira. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele iria almoçar, tirando qualquer coisa partidária, tá? Só do comportamento moral, na casa do juiz Moro ou na casa do Cunha? O que vocês acham? Onde ele iria? Onde ele iria almoçar? Na casa do Moro ou do Cunha? Quem é a favor do Moro, levanta o braço. E do Cunha? E que os descidos? Ele não iria? Eu quero fome? Mas dentro da minha concepção ele iria na casa do Cunha. Porque ele disse que veio para aqueles que estão doentes. Aqueles que precisam dele, não aqueles que já estão cheios. Tanto que Jesus agora recomendou os apóstolos, quando começasse a fazer seu apostolado, chegasse em alguma casa que não aceitasse, batesse as sandálias no chão, tirasse o pó e continuasse, não maldizesse ninguém. Mas Jesus com certeza iria na casa do Cunha, almoçaria com a esposa dele, com a filha. Só que naquele tempo de Jesus, eu quero resgatar um pouco isso, não tinha cadeira, uma situação confortável.
fechado, não tinha ar-condicionado, não tinha mesa, não tinha as cadeiras, era uma mesa baixa. A gente se abaixava e ali não tinha garfo, não tinha talheres, tá? A comida era colocada ali, você se agachava naquela mesa baixa e cada um ia pegando com a mão. De forma simples. Os apóstolos se reuniam na casa do caminho também, os seguidores do caminho, de forma simples. Eu não sei onde eu estou, até que ponto aqui. Mas essa é que eu quero trazer. Agora acabou o pastor. Eu quero falar sobre o Espiritismo agora. Desse eu conheço mais. Desse eu já tenho uma vivência desde os 17, 18 anos. Frequentando casas, trabalhos, mediunidade ostensiva, mediúnico, assistência, atendimento fraterno, hospital. Estou falando isso não para me vangloriar nada disso, para mostrar que a gente, para falar de alguma coisa, a gente tem que amassar o pão. Andar de bicicleta não adianta você fazer teoria, tem que subir na bicicleta. Você pode achar melhor, falar, não faça isso, pedala desse jeito, desequilibra, você faz assim. Não, você tem que subir na bicicleta. E às vezes tem que cair os tombos. E quando eu coloquei lá na primeira coisa, qual é a responsabilidade do Espiritismo? Quando a gente começa a ver que abrindo vai, não que eu sou contra, pelo contrário, num país pobre como o nosso, nós temos que buscar também a casa espírita, porque a casa espírita, o Espiritismo, é hospital, é escola. E quando a gente busca uma casa espírita hoje, cada vez mais, isso que eu quero questionar, e quero questionar com os senhores, é que a gente vê cada vez mais as pessoas intelectualizando o Espiritismo. Senhor, se eu quisesse fazer uma palestra cada vez mais rebuscada, com palavras difíceis, no meu mundo jurídico eu falei trazer um monte de coisas aqui, mas esse não é o objetivo. O difícil é falar fácil, mas o objetivo é mostrar qual é o papel do Espiritismo para não intelectualizar demais, buscar cada vez mais abrir casa para curar corpos, e não começar a não atender. Cadê o atendimento fraterno? Cada casa tem que buscar ter o atendimento fraterno. No trabalho mediúnico a gente se reúne, atende o espírito, mas não atende o médium do lado, o irmão que está do lado. Às vezes a gente fala até no gerúndio, fala de uma forma toda rebuscada com o espírito, que aquela voz, o irmão que está do lado a gente não atende. Cada vez mais as casas espíritas têm que, não que a gente não tem que estudar o Espiritismo, tem que estudar muito, e muito tem que estudar o Espiritismo. Não é à toa que Santo Agostinho, tantos outros contribuíram aqui, nós estamos santos espíritas, e eles estão estudando. E aqui eles colocam, eu vou colocar o farolzinho, porque sem o farolzinho eu não vou conseguir ler isso. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Olha que esse espírito fala do Espiritismo. Um espírito israelita. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo arrematará. O Espiritismo vai ser aquilo que nós fizermos dele. Nós estamos sendo convidados dentro do Espiritismo a fazer um Espiritismo simples, atender as pessoas olhando nos olhos, atendimento fraterno, transformando-se e transformando aquele que chega. E muitas vezes a casa faz a palestra, mas não tem um tempo, que eu conheço, não dá tempo dele, aquele que faz o palestrante, não dá tempo de ter o atendimento. Chega a pessoa quase 8 horas, tá, eu vou te atender, termina a palestra.
Palestra, vai lá conversar 2 minutos com a pessoa que veio de fora. Só o fato da pessoa entrar dentro de uma casa espírita já é difícil. Paysandu, Mandaguaçu, não tem centro espírita, mas as pessoas, sabe onde elas vêm? A grande maioria? Para Maringá. Porque as pessoas ainda se sentem constrangidas, porque são mais conhecidas, são cidades pequenas, vendo ela entrar dentro de uma casa espírita. Aqui é anonimato. Qual é a responsabilidade do Espiritismo? Que nós somos, não falou que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Se é redivivo, nós temos que sentar como os homens, os apóstolos no chão, e conversarmos com o outro como irmãos, nessa carência que cada vez mais nós precisamos no mundo que nós vivemos. Onde as pessoas passam horas no WhatsApp, mostrando felicidade, mostrando isso, mostrando aquilo, no Facebook, mas não se conversam. Fui a um restaurante quando vi o casal com vinho e tal, estava ali antes de vir o vinho, vinha as coisas, o marido só no WhatsApp, ela olhando assim. Aí quando chegou o vinho e a massa, juntaram, foto, mandou para todo mundo. A gente vê família sentada. Tem restaurantes que estabelecem assim, celular em cima da mesa, o primeiro que atender paga a conta. E o porquê o pastor trouxe isso hoje? Eu vou contar a história desse livro aqui, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, meu xará. Eu vou contar a história assim. O que é espiritual? Não sou eu que estou falando isso. É a espiritualidade que está fazendo isso. Esse cidadão passou para juiz. E quando você passa para juiz, você vai em cidades pequenas, se manda para comarcas miúdas. E ele foi transferido para uma cidade que só tinha uma panificadora, cidade miudinha, não tinha que fazer nada, não tinha que fazer nada na cidade. 8 horas da noite não tem mais nada para você fazer. E ele tinha esse projeto. E ele foi transferido. E aí ele falou assim: eu fiquei 3 anos fazendo esse livro nessa cidade. Quando ele terminou, na semana seguinte, ele foi transferido, recebeu o convite para ser transferido para uma instância, uma cidade maior. Veja se não é a espiritualidade dando para ele ficar num lugar para ele poder fazer esse trabalho. Isso aqui é lido pelos nossos irmãos evangélicos, por religiosos estudados, e dentro da nossa casa espírita muito pouco lido. O pastor veio falar sobre isso. Eu comprei uma caixinha de som, sabe aquela caixinha de som, tem 2 microfones, já me chamaram de pastor, mandaram para Gilberto Carvalho. Aí lá pregar. Mas o objetivo era para as casas espíritas. Depois eu conto a história de tudo isso. Gente, tem casas espíritas tão pequenas que não tem nada. Não tem nada. Aqui a sua casa é privilegiada porque eu vejo você colocando na internet todas as palestras que estão aqui. Eu acho que é só a Jesus de Nazaré que coloca lá também alguma coisa, mas estava atrasado. As outras grandes casas não tem nenhuma palestras colocadas desse jeito como está sendo filmado hoje. E quando eu trago isso para falar do Novo Testamento, é uma proposta, não é minha, é da espiritualidade que nos convoca a buscar a origem. Nós falamos de Chico Xavier, não falamos? Então a gente começa a conhecer a história de Chico, olhar a história de Chico. A gente fala de Cristo, mas não vamos buscar na origem. Quem é o Cristo? Gente, quando você começa a ler isso,
O Novo Testamento, você muda a ideia, porque Jesus ele veio com uma outra proposta, não vai ser, ele veio com a proposta de converter as almas, mas uma proposta de transformar os homens, não para ser idolatrado. Essa é a proposta dele. Então, se nós não queremos fazer do espiritismo um intelectualismo, nós temos que começar a entender as parábolas do Cristo. Porque se o espiritismo vai arrematar isso, é porque ele tem a capacidade. 627, lá vem o espírita. Acabou, pastor? Desencarnou, se incorporou, tira esse pé de mim. 600, livro dos espíritos. A pergunta que Kardec fez, gente, a pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. A nossa missão dos espíritas e do espiritismo consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Mas como vamos fazer isso? Se eu chamar alguém de hipócrita, eu não tenho que ser hipócrita. Se eu apontar o dedo para alguém, eu não posso ter o defeito dele. Se eu apontar, eu já estou com defeito. Jesus não apontava, ele auxiliava, não condenava. Meu fardo é leve, meu jugo. Então, o Espiritismo Rede Vivo, esse chamamento que eu hoje trago para cada um de vocês, buscarem a entender isso, ao Novo Testamento, ler o Novo Testamento, uma obra excelente. Paulo e Estevão, também uma obra muito boa para a gente entender toda a história. E não é que não vai ter dificuldades, todos nós temos dificuldades, mas a gente tem que estudar, tem que entender isso de forma simples, chamando as casas espíritas a fazer atendimento fraterno novamente, achar que tem que começar a abrir casa espírita para curar isso, curar aquilo. Não é curar, é ajudar. Na hora que não dá, tem que mandar para o médico. Por que a ciência evolui? É para isso, desenvolver. Mas nós temos que resgatar esse espiritismo rede vivo, simples, amoroso, compassivo. Isso que nós estamos chamando a todos nós. Pedro, me amas, Pedro? Sim, claro que eu te amo. Pedro, me ama, Pedro? Sim, claro que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, me ama? Sim, eu te amo. Apacentas as minhas ovelhas. E Pedro fez isso quando Paulo, numa discussão com Tiago, na primeira briga que teve grande entre Paulo e Tiago, e ficou aquela situação. Aí Pedro olhou, vamos ler o novo capítulo? Acalmou. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro conduzindo a casa do caminho, e onde tem seres humanos, no livro diz que ele falava: Senhor, há tanta confusão, eu não aguento mais. Isso Jesus já tinha ido, e veio a orientação para ele. Você tem que, se você não suporta o que está lá dentro, como é que você vai
transformar os outros de fora. Ele nunca mais reclamou da casa do caminho, das intrigas, das confusões. Apacentas as minhas ovelhas. Onde nós podemos apacentar as nossas ovelhas? É na rua? Não é dentro de casa. É o velho chato, rancoroso, não ajuda em nada. O filho fica dormindo até 1h da tarde. A moçada tem um sono pesado. É dentro de casa onde nós somos convocados a fazer essa obra do Cristo simples. Porque às vezes a gente fica estudando o perispírito, todos os corpos do perispírito. Se Jesus se era de corpo ou não era de corpo. E a gente esquece de apacentar os nossos corações para esse trabalho. Casa espírita, o espiritismo vai ser aquilo que nós fizemos nela. Então, minha proposta hoje, o pastor trouxe isso. Aí, não sei se dá tempo, eu queria passar aquele filminho, só para mostrar o que acontece numa casa espírita. Que a gente está muitas vezes na linha de frente. Oi? Aí eu atendimento materno, né? Que sim, pode entrar. Obrigada. Eu estou desesperada da moça. Ai, não, calma. Imagina uma pessoa desgraçada. Agora multiplica por 10. Coloca um cachorro para fazer xixi em cima. Assim, Maria, calma, me conta o que está acontecendo. Meu camarada, me conta uma coisa. Esse centro realmente resolve o problema das pessoas? Porque eu vi aqui que me disseram que ele é babado, hein? Não é bem assim, né? Aqui a gente procura orientar a pessoa a encontrar a solução do seu problema com base na moral espírita. Mas além disso, todo esse blá todo, vocês fazem alguma coisa? O trabalho é seu. Cada um de nós é que é responsável pelas suas próprias ações, por encontrar a solução dos seus problemas. Querida, você não pobre, né? Porque imagina eu, minha casa de um copo de leite que vai limpar entregado. Maria, olha só, felizmente o mundo não se resume à sua casa. Porque se na vida real, a gente tem que secar o próprio leite derramado. Porque senão a gente vai continuar escorregando, até limpar e aprender a não derramar de novo. Garota, você sabe que eu não tenho problema com leite, né? É só um exemplo. Eu tenho problema com o Roberto. O Roberto tá me traindo. Calma. É verdade. Em 3 semanas que ele vai me dar minha mesada, ele tá com outra mulher. Olha por outro lado, que vai te dando dificuldade financeira. Roberto? Minha filha, Roberto tem 5 carros, tem 5 iPhone 5, tem 5 coberturas em Ipanema, ele adora 5, você não tem noção. Quem tá passando dificuldade sou eu. Porque eu estou sendo traída e estou descapitalizada. É isso. E você não tem assim nenhuma renda própria, você não trabalha? Eu aturo o Roberto, que é um grande trabalho. Não, mas assim, a gente precisa ter uma atividade, né, Maria? Não só para o nosso sustento, mas para a gente progredir, é a lei do trabalho. Ah, lei do trabalho. É a lei que os políticos inventam aí, né? É uma das leis da natureza. Toma, livro dos espíritos. Eu quero colocar espíritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 espíritos. Onde que eu assino? Os espíritos vão trabalhar. Porque veja bem, os espíritos não andam por aí, igual fantasmas, assim, meio que invisíveis. Então, menina, eles vão ficar atrás do Roberto e vão descobrir toda a cachorrada que ele está fazendo comigo. Olha, Maria, pensa junto comigo. Você acha que seria justo a gente colocar a nossa paz interior nas mãos de outra pessoa? Sim. Não, Claro não. Horrível. Pensa, como é que a gente pode conseguir a paz interior? A gente precisa estar em equilíbrio. Para a gente estar em equilíbrio, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma autorreflexão, pensar sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, o que a gente tem feito da vida. Depois a gente precisa fazer o bem, ajudar outra pessoa, ter o hábito da prece, entrar em conexão com Deus, conversar, colocar suas angústias, seus sentimentos. Aí, quando a gente consegue tirar essa nuvem de orgulho da frente dos nossos olhos, fica mais fácil enxergar a solução dos problemas, de todos os problemas, inclusive esse com seu marido. Marido? Não, ele é casado com a Cláudia. Eu tenho conferência com ela.
pessoa, entendeu? Lembra que eu falei que gosta de cima? Se ele chega lá, está. Mas é uma pessoa desgraçada. Agora multiplica por 10. Agora coloca um cachorro para fazer xixi em cima. Ela tá super bola de comidinha. Agora a uma viola em cima. Bota no tobogã cheio de gilete, de cair uma bacia de álcool. Agora ele tem parede até o unha e o dedo. Coloca um DVD com gravação do Domingão do Faustão durante 24 horas. Até que a pessoa deixa uma semana sem internet, sem Wi-Fi, sem Facebook, sem WhatsApp. Pega essa pessoa, esmigalha, até você falar assim, você não é mais pessoa. Só eu. Então, senhores, colegas que estão frequentam, aqueles ou que admiram o Espiritismo, estudar, vivenciar é a primeira coisa. Jesus falava, eles falam, os lábios falam do coração que não sentem. Nosso coração tem que estar cheio daquilo que nós estamos fazendo. Ninguém que está aqui na frente está falando é melhor que ninguém, pelo contrário, eu sempre coloco é o mais comprometido. Eu devo ter jogado truco na Santa Ceia, colado chiclete embaixo da mesa, que hoje estou resgatando a cada instante, mas faço com alegria e com amor. A cada um de nós é convocado da sua forma. Onde te tocas? O que tu queres nessa existência? O que buscas nessa existência? O que está fazendo nessa existência? O nosso currículo somos nós que fazemos. A espiritualidade nos auxilia, nos conduz, nos induz, nos eleva, mas nós temos que fazer a caminhada, amassar o pão, beber o leite, limpar o leite que caiu. Cabe a nós fazermos a nossa tarefa. Se somos hoje o Espírito encarnado, um pouco mais de consciência, temos que continuar trabalhando na nossa evolução, amando da nossa forma ainda pequena, mas querendo fazer, mas buscando fazer. Que o Espiritismo, aquilo que onde você venha buscar, te preenche e te faça melhor a cada dia na sua tarefa. Não passe para outro e não culpe o outro dos seus maus êxitos. Você é o grande artífice das suas conclusões, da sua evolução. Sejamos felizes na nossa estrada. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco. E nos momentos difíceis, que eles sempre estão, não olhe só com tristeza, olhe com uma oportunidade de transformação. Senhor, o que tu queres de mim? Será que precisamos cair do cavalo para ter consciência? Colocar o dedo na tomada? Ou já aprender com nossos equívocos do passado e daqui para frente ser de luz, seja luz, seja olhos de luz, muita paz, muita alegria e resgatarmos o Espiritismo simples, rede vivo. É isso a minha tarefa. Muito obrigado, boa noite.